Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa questão que é super complexa e, vamos ser sinceros, até um pouco perturbadora: a ideia de culpa coletiva. Parem para pensar. Será que é justo que um grupo inteiro, uma nação inteira, seja responsabilizada pelas ações de apenas algumas pessoas? E o que isso realmente significa quando a gente fala de justiça e de punição? Para guiar a nossa conversa, a gente vai se basear no trabalho fascinante de George P. Fletcher, um professor de jurisprudência. A análise dele é como um mapa que nos ajuda a entender como diferentes noções de culpa acabam moldando conflitos pelo mundo todo. Então, vamos lá! O Fletcher já começa com essa observação, que é muito poderosa. A ideia é que em muitos conflitos, a identidade individual de uma pessoa fica em segundo plano. O que importa mesmo é o grupo a que ela pertence. E aí, claro, o cenário muda completamente. As ações deixam de ser vistas como o ato de uma pessoa e passam a ser o ato de um dos nossos contra um dos deles. E isso nos joga direto no olho do furacão. Quando grupos inteiros são vistos como culpados, o artigo até cita o caso entre palestinos e judeus, isso acaba alimentando um ciclo trágico que não tem fim. Um ciclo de violência, de retaliação, onde cada lado enxerga o outro como coletivamente responsável por todo o sofrimento. Para essa ideia não ficar só no campo abstrato, o Fletcher analisa uma proposta moderna e bem polêmica que leva esse conceito de culpa coletiva às suas consequências mais extremas. A proposta era muito específica e, assim, drástica. Como uma resposta a um ataque terrorista, as tropas israelenses deveriam dar um aviso de 24 horas e depois simplesmente demolir todas as casas da aldeia de onde veio o agressor. A justificativa por trás disso era a ideia de que é preciso uma aldeia inteira para criar o homem-bomba. E aqui, olha, a gente precisa prestar muita atenção, porque o Fletcher faz uma distinção que é a chave de tudo. Uma coisa é a punição por cumplicidade. Isso a gente até entende, né? É um princípio do direito. Se alguém ajudou diretamente no crime, essa pessoa também é punida. Mas a proposta do Dershowitz é outra coisa, bem diferente. É a punição coletiva. Ou seja, punir um grupo inteiro, sem nem olhar quem teve participação direta e quem não teve. A crítica do artigo a esse tipo de abordagem se baseia em 3 pontos. Primeiro, o foco aqui não é fazer justiça pelo ato que aconteceu, mas sim tentar impedir que atos futuros aconteçam. É dissuasão. Segundo, essa abordagem simplesmente apaga a individualidade, trata a aldeia toda como se fosse uma pessoa só. E, por fim, o risco, que é enorme, de que uma punição como essa, vista como injusta, só aumente o ódio e a violência, em vez de acabar com ela. Isso tudo leva a gente a uma pergunta ainda mais funda. De onde é que vêm essas ideias de responsabilidade de grupo? Para responder a isso, Fletcher nos convida a uma viagem no tempo para analisar narrativas muito antigas que moldaram o nosso jeito de entender o que é culpa. O artigo do Fletcher identifica 2 visões de culpa que são, na verdade, conflitantes, e que têm raízes lá no livro de Gênesis. Vamos dar uma olhada na primeira, um conceito que pode parecer bem estranho para a nossa mentalidade de hoje. Nessa primeira visão, a culpa, ou asham em hebraico, não é um sentimento. É quase como uma contaminação, uma poluição que mancha um povo inteiro. E não importa se a pessoa sabia que estava fazendo algo errado. A mancha existe objetivamente e precisa ser limpa. A história de Abimeleque é um exemplo perfeito disso. Ele não tinha a menor intenção de cometer um adultério. Ele achava que Sara era irmã de Abraão. Mesmo assim, o ato em si, mesmo sem intenção, traria uma culpa objetiva, como se fosse uma praga para todo o reino dele. A culpa existia fora da consciência dele. Então, para resumir esse modelo, a culpa é coletiva, não é individual, ela é objetiva, não depende do que a pessoa sente ou sabe, e ela exige uma ação externa, uma purificação, para que a ordem seja restaurada. Mas o mais interessante é que o mesmo texto antigo nos apresenta um modelo totalmente diferente. Isso revela uma tensão profunda no nosso jeito de entender a culpa. Vamos explorar essa alternativa agora. Aqui, a gente tem a história dos irmãos de José. Eles vendem o próprio irmão como escravo, uma coisa terrível. E eles sabem que é errado, tanto que mentem para o pai. Mas, por mais de 10 anos, não existe nenhuma menção de que eles se sentiam culpados.
A culpa deles não é uma mancha externa que surge na hora do crime. Pelo contrário, é uma consciência interna que vai surgindo aos poucos, lentamente. Anos depois, quando eles são confrontados por José no Egito, as circunstâncias os forçam a reviver o que fizeram. E é só nesse momento que eles têm uma espécie de epifania coletiva e confessam uns para os outros: nós somos culpados. E aqui vem a virada mais profunda. Eles não dizem, somos culpados por ter vendido ele. Não. Eles dizem que são culpados porque vimos a angústia da alma dele quando ele nos implorou e não o ouvimos. A culpa, nesse caso, não está no ato em si, mas na falta de compaixão, na falha da consciência. Certo. Então, o que esses dois modelos de culpa tão diferentes significam para a gente hoje? O artigo do Fletcher conecta todas essas ideias para propor um pensamento final bem poderoso. Então, o ponto crucial é este. De um lado, a gente tem a culpa como uma mancha externa, que precisa de punição para ser limpa. E do outro, a gente tem a culpa como um despertar interno da consciência, que leva à confissão. Fletcher usa essa história de José para propor o que ele chama de fantasia de reconciliação para os conflitos atuais. O que aconteceria se grupos rivais pudessem, assim como os irmãos de José, reconhecer coletivamente os seus erros, a sua falha em ouvir a angústia do outro. Na história bíblica, a confissão deles não leva à punição, leva às lágrimas e à reconciliação. E é com essa pergunta, que é super provocadora, que o artigo nos deixa. Em um mundo que vive preso em ciclos de vingança baseados nessas noções de culpa coletiva, será que um modelo de culpa focado na consciência, na confissão, poderia abrir um caminho para a reconciliação em vez de uma punição sem fim? É uma ideia para a gente refletir. E com isso, a gente encerra a nossa análise de hoje. Eu espero que essa exploração tenha aberto uma nova perspectiva sobre um tema tão desafiador. Muito obrigado pela companhia.